Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Cliente, um espaço onde você já sabe, você ouve falar sobre experiência do cliente, carreira, desenvolvimento humano e empreendedorismo. Hoje, neste programa, o tema vai ser Convocando as Mulheres para a Tecnologia. E para falar um pouco mais sobre isso, eu vou conversar com a Ivone Vassac. Com formação em tecnologia, tem toda a sua carreira desenvolvida em multinacionais de tecnologia, como Microsoft, IBM, Capgemini. Atuou nos segmentos de serviço de cloud, bancário, seguradora e transformação digital. Hoje, ela atua como CXO na FC Nuvem e é mentora de startups na Angular Consulting. Ivone, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, com esse tema tão atual, tão importante para o mercado de trabalho, mas também muito importante para as empresas, não é isso? Isso aí, Giovana, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu estou super honrada, na verdade, de vir falar sobre esse tema, porque é algo que realmente me motiva, é algo que me move. Eu acho que cada vez mais eu estou super engajada em convocar. As pessoas não querem que a gente fale as mulheres de meninas, mas eu ainda chamo as mulheres de meninas. A gente tem que convocar as meninas para serem pessoas de TI, para serem profissionais de TI, né? Então, assim, de verdade, muito obrigada pelo convite. Imagina, nós aqui do Conexão Cliente ficamos muito felizes com a sua presença. E eu já queria começar, Ivone, te perguntando, assim, existe uma oportunidade robusta, né, quando a gente fala em carreira em tecnologia no Brasil. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Tá ótimo. Então, a gente sabe que até 2024 a gente vai abrir mais de 420 mil vagas em tecnologia, tá? Hoje, em 2021, a gente está com mais de 30 mil vagas abertas, tá? Todas as empresas estão à caça mesmo de pessoas de tecnologia, né? Independente do gênero, né? A gente está em busca. Por quê? Hoje o mercado de tecnologia, ele coloca muito poucos profissionais no mercado, né? Então, as universidades, as graduações têm formado poucas pessoas, né? Eles têm colocado hoje, em média, menos de 50 mil profissionais, tá? Menos de 50 mil formandos em tecnologia, seja matemática, seja as engenharias, seja as tecnologias, né? Todas essas áreas correlatas, esses profissionais, eles podem atuar em tecnologia, né? E hoje as universidades, as graduações, elas têm colocado no mercado 46 mil formandos por ano, tá? Então, obviamente, isso não satisfaz a demanda, né? Porque além da colocar 46 mil pessoas formadas, não significa que essas 46 mil serão contratadas, né? Porque existe uma outra seleção, né? Eu acho que não só a seleção de competência técnica, mas também a seleção de comportamental, né? De inteligências comportamentais que a gente precisa também como profissional de tecnologia, né? E uma das coisas que a gente tem conversado muito, debatido muito, é a questão da formação dessas pessoas, desses profissionais que a universidade está colocando no mercado. Eu tenho me aproximado muito das universidades, eu tenho me aproximado muito de escolas técnicas e de ensino médio, porque eu acho que esse é meu papel, é levar o que eu estou buscando, quais são os profissionais que eu estou querendo contratar, que eu gostaria que estivesse trabalhando comigo, né? E as universidades, elas têm uma base curricular, as escolas técnicas têm uma base curricular que ela demora cerca de 2 anos para ser atualizadas, né? E para a tecnologia, 2 anos é um gap muito grande para nós, né? Então, assim, hoje a gente tem um X portfólio de serviços de tecnologia, por exemplo, né? Que mês que vem a gente vai olhar, nosso serviço já aumentou, né? Nosso portfólio já aumentou. Então, a tecnologia, ela caminha muito rápido, ainda bem, obviamente, né? Porque a gente está esperando essa inovação, esse andar rápido aí da tecnologia. E aí a base curricular não é culpa das universidades, não é culpa das escolas técnicas, mas elas demoram para ser atualizadas, né? Por uma questão burocrática, uma questão governamental, do próprio MEC, que para atualizar essa grade, eles acabam criando esse gap de cerca de 2 anos, né? Então, quando o profissional, esses 46 mil, eles são colocados no mercado, formados com seus diplomas, eles já chegam com gap. Eles já chegam com gap de quase 2 anos para nós, né? Então, não significa que 46 estarão empregados, né? Então, assim, eu tenho certeza que a gente tem um leque muito grande, né? Assim, uma demanda muito grande por profissionais de tecnologia, mas as universidades estão colocando muito pouco. E aí,
uma das soluções que a gente tem feito são os programas de formação, tá? Então, assim, várias empresas, elas criaram dentro da sua própria empresa os programas de formação para recrutar pessoas para trabalhar em tecnologia, tá? A FC Nuvem é uma delas, né? A gente tem o nosso programa de formação, a gente faz isso, por quê? Porque a gente entendeu que não dá para ir para o mercado e buscar as competências que a gente está buscando para aquele cargo, né? Então, a gente resolveu, a gente olha para o mercado e fala, então, vamos fazer o seguinte, vamos nós treinar as pessoas aqui dentro da nossa empresa, fazer uma imersão com os profissionais de mercado, né? E dar oportunidade para eles, né? Não só nós, mas várias outras empresas têm feito isso, e eu acho que tem dado muito certo, tá? Tem dado muito certo. Tenho conversado com alguns diretores, eu tenho falado um pouco com as universidades, de que a relação empresa-escola, empresa-universidade, cada vez mais ela tem que estar próxima, né? Eu fui professora por muitos anos, e eu gostava dessa relação empresa-escola, né? Porque eu acho que a empresa, ela traz a realidade para o aluno, né? Ela traz o que as empresas estão buscando, e a escola, ela absorve essa realidade. Então, é muito importante esse relacionamento, né? Então, quando eu vou nas universidades conversar, antes de falar com os alunos, eu tenho falado muito com direção, com coordenador de curso, dizendo, olha, eu acho que um dos nossos caminhos, tanto para a empresa como para a universidade, é a nossa aproximação, né? Quanto mais próxima estou da universidade, mais eu consigo ajudar e orientar, né, a universidade para que direcione alguns formandos para aquela competência, para aquele skill que a gente está buscando, né? E se a escola está muito próxima da gente, ela consegue também. Ela olha e fala, poxa, o que hoje o mercado de São Paulo está esperando? Ah, tem mais vaga disso, mais vaga daquilo, e eu consigo ali talvez colocar grades extras para os alunos, para eles poderem aprender como extracurricular, né? Eu acho que isso é super importante, né? Então, algumas das ações são essas, eu acho, a gente se aproximar das escolas, né? As escolas se aproximarem das empresas, quanto mais próximas elas estão, acho que mais esse gap a gente acaba diminuindo, né? A gente vai buscando criar oportunidades para essas pessoas que querem ir para o mercado de TI, mas que às vezes quando chegam em São Paulo ou qualquer outra capital, eles percebem que a realidade é outra, né? Mas eu acho que o caminho é esse, Giovana. E a complexidade é maior até do que eu mesma acreditava, porque eu achava, até depois de, por exemplo, ouvir você falando, de entender, ler um pouco sobre o assunto, que o gap era somente a demanda versus o que a quantidade de profissionais que estavam sendo formados, né? Mas não, a gente vê que também tem uma agilidade tecnológica acontecendo e tem um gap com relação à grade curricular também. Então, você vê, a complexidade é um pouco maior do que o que a gente pensa. É grande. E, assim, a gente tem uma outra complexidade que a gente pode colocar, que é assim, obviamente, qualquer profissão, a gente precisa de ter vocação, né? Algumas competências desenvolvidas para que a gente consiga executar aquele nosso trabalho de uma forma criativa, de uma forma mais, né, alta performance, né? A tecnologia, a TI, se fosse algo muito simples da gente poder criar cursos, dar treinamento, seria algo muito fácil, né? Mas não é complexo, porque eu acho que a área de exatas, a área de tecnologia, a área de matemática, a área de engenharias, nós brasileiros, culturalmente, a gente tem um gap muito grande nessa área de exatas, né? A gente já, quando nasce, a gente já coloca na cabeça de que a matemática é difícil, né? A gente não ensina as nossas crianças de que tudo é matemática nessa vida, né? A música é matemática, né? Quando eu vou pintar, é matemática, né? Quando eu vou dançar, é matemática, né? Então, a gente esquece desse item e a gente cria esse estereótipo de que a matemática é algo muito complexo. Então, quando a criança ela chega na fase de adolescência, poucos olham a matemática como algo muito incrível, muito adorável, muito amável, né? A gente olha a matemática como uma coisa muito pesada, muito hard, eu tenho que estudar muito, eu tenho que me dedicar demais. Então, a maioria das pessoas acabam indo para as outras áreas porque entendem que a matemática é algo muito complexo, mas culturalmente
nós brasileiros, a gente coloca isso na cabeça, de que a matemática é algo complexo. Então, fora a complexidade da grade curricular das graduações ou do ensino técnico, né, a complexidade de o quanto a gente coloca pessoas formando, tem também a nossa cultura, né? Então, a gente não tem filhos e cria os nossos filhos para pensar em matemática, né? A gente acha que a matemática é uma dureza e a gente cria alguns bloqueios. Eu conheço N pessoas que odeiam matemática e falam assim, eu odeio a matemática, sem conhecer a matemática, né? Porque eu digo, né, se você vai fazer medicina, por exemplo, se você não souber matemática, você não consegue fazer uma cirurgia, né? Então, tá lá um ortopedista calculando sei lá, a mosaicoplastia que ele precisa fazer no seu joelho. Se ele não faz um cálculo ali, ele não consegue saber o quanto ele tem que tirar de um lugar para colocar no outro lugar, né? Então, assim, eu falo para as crianças, às vezes eu, né, encontro as crianças e eles falam, com o que você trabalha? Eu falo, trabalho com computação, né? Que legal, meu sonho é trabalhar no Google, na Microsoft. Aí a gente começa a falar um pouco e eu digo para eles, então, primeira coisa, matemática tem que ser amor, né? A gente tem que olhar para a matemática como amor. E a gente aprende muito pouco isso quando a gente é criança, né? Agora, eu acho que já tem mudado bastante, mas, assim, num tempo, os professores de matemática, eles eram mais ríspidos, eles tinham um olhar mais duro para a gente, né? As provas de matemática eram muito mais difíceis do que a prova de, sei lá, geografia, né? Então, tinha um bloqueio, uma cultura que bloqueava a gente pensar que a matemática era uma área gostosa. Então, a gente tem isso. Então, outro dia a gente até brincou. Vamos pegar, sei lá, 100 mil motoqueiros e vamos dar um curso de desenvolvimento para eles, de programação, né? Será que os 100 mil motoqueiros vão aprender programação? Óbvio que não, né? Porque desses 100 mil, vários culturalmente aprenderam quando criança que matemática era para gente muito inteligente, né? E que eles não têm menor condições de aprender. Então, já criou um bloqueio. Eles têm que ressignificar aí, já criou um bloqueio. Outros vão achar mesmo que, né, que a programação é algo muito complexo e que dá trabalho você, né, pensar logicamente, estruturalmente, né? Então, eu acho que esses daí são os bloqueios que a gente acaba sofrendo. Então, eu coloco cultura, Giovana, como outro pilar, tá? Do nosso problema hoje que a gente tem. A gente está usando o termo de apagão, né, de profissionais de tecnologia. Então, já saiu na mídia, já saiu em vários jornais e revistas bacanas, de que a gente vai ter um apagão até 2030 de profissionais de tecnologia, no mundo todo, não só no Brasil, no mundo todo. No mundo então, todo? No mundo todo nós vamos ter esse problema. Entendi, bacana. E assim, no Brasil ainda tem um outro problema, que a gente, de tecnologia, a gente desenvolveu, né, a nossa habilidade, a nossa capacidade de aprender outras línguas, né, porque a própria programação, o desenvolvimento nosso exige que a gente saiba o inglês como pré-req ali, né, para a gente poder atuar. E o mercado de fora, agora com pandemia, está contratando esses profissionais para eles estarem aqui no Brasil, então eles estão trabalhando lá fora. Então, fora isso, a gente abriu mais um outro pilar, que é a concorrência com o exterior, né? Aí eles podem ganhar em euros, por exemplo, Portugal contratando, pagando em euros, né? Austrália contratando, pagando em dólar australiano, você entendeu? Então, a gente tem essa outra concorrência agora, nós, né? As empresas de tecnologias no Brasil. É um apagão, de fato, é algo que tem que ter medidas importantes, né, relevantes para a gente chegar aí nos próximos 4 anos, pelo menos, sei lá, 2 anos, inclusive, 2 anos, nessa situação, com uma situação um pouco melhor do que já se vislumbra por aí, né? Com certeza. Ivone, por que você acredita que tão poucas mulheres se formam em tecnologia? Eu acho que essa é uma pergunta que não quer calar, né? E quais são as áreas disponíveis? Porque às vezes as pessoas nem sabem, né? Olha a tecnologia como uma coisa só e nem sabem exatamente quais são as áreas em tecnologia que se pode atuar. Então, a questão de mulheres na tecnologia, eu acho que é cultural também, tá? Todas as vezes que eu vou pensar nesse tema, eu fico imaginando de que nós nascemos mulheres, nós nunca, poucas mulheres, na verdade, foram incentivadas a gostar de coisas que a gente rotulou como coisas de menino, né? Então, quando a gente nasce, a gente ganha coisas de menina e os meninos ganham coisas de menino. Então,
você quer dar um presente para uma menina, você não pensa num ferrorama, num carrinho de montar, de desmontar, num jogo mais de, né, racional. Você pensa em coisas mais, né, vamos dar um fogãozinho, vamos dar uma bonequinha. Então, assim, culturalmente, a gente nasce já meio que se aculturando, gostar de coisas mais humanas, né, mais biológicas, e não coisas da exata. Então, eu acho que a gente precisa mudar a nossa cultura, a nossa educação lá na família, né? Como que você vai aculturar a sua filha, se você tem filha, a gostar das exatas, né? Dando para ela jogos mais de exatas, né? Dando jogos de raciocínio, dando brinquedos de raciocínio, né? Não é consciente que os pais fazem isso, que os tios, os padrinhos fazem isso. É cultural mesmo nosso, né? E aí, assim, eu vou dar um exemplo meu, né? Quando eu era criança, eu não gostava de boneca, né? Não porque eu achava que eu queria ser diferente das meninas, mas era o meu gosto por, né? Então, eu queria ganhar carrinho, eu queria ganhar o ferrorama, o autorama, eu queria ganhar jogos de raciocínio lógico, porque aquilo lá me dava mais prazer, né? Então, até que eu descobri que Papai Noel não existia quando eu ganhei a primeira boneca do Papai Noel. Falei, Papai Noel não existe, porque se ele existisse, ele saberia que eu não gosto de boneca, né? Então, eu não gostava de boneca, né? Porque eu achava era muito menininha, sabe? Assim, eu falava assim, quando eu era criança, eu questionava se eu ia casar e ter filhos, para você ter uma ideia. Aí, né, a família fala, não, mas todo mundo casa e tem filhos. Eu acho que eu não vou casar e nem vou ter filhos, porque, assim, eu tinha um pensamento diferente, sabe, assim, das meninas, né? Então, eu gostava, e, assim, eu fui cercada por meninos, né? Então, eu sou a caçula, a neta caçula, mulher, cheia de homens na família. Então, eu vivia no meio dos meninos e eu gostava das brincadeiras deles. Então, eu gostava de futebol, eu gostava muito das lutas deles, né? Eu gostava daquilo que eles viviam. E aí, quando eu ia fazer as brincadeiras de menina, eu achava meio assim, sem graça, né? Eu olhava e falava, é muito mimimi, né? Eu falava assim, eu até brincava um pouco com isso, né? Então, eu acho que. E meu pai e minha mãe nunca acharam ruim de eu gostar de carrinho, de desmontar, montar o carrinho, de bicicleta, skate, né? Carrinho de rolemã, eu andava disso, eu gostava disso, né, ia para a escola de patins, né, eram coisas que eu para mim, assim, me davam prazer, e meu pai e minha mãe nunca proibiram, eles sempre acharam muito legal que eu gostasse de bicicleta, que eu gostava de empinar a bicicleta, né, que eu fazia as coisas que meninos ou meninas deveriam fazer, né, eu brincava de boneca, brincava de casinha, mas, assim, eu tinha mais prazer em brincar, então, eles me estimularam muito. Então, o que eu penso hoje é que as famílias, né, a nossa educação lá, desde quando a gente nasce, é que se a gente quer criar crianças da área de exatas, que a gente estimule mais essas crianças a terem brinquedos, a terem jogos de raciocínio lógico, jogos analíticos, né? Isso está provado em pesquisa de neurociência, está provado que isso é real, é fato. Eles fizeram até uma pesquisa separando crianças e dando jogos de raciocínio lógico e jogos não lógicos, e percebe-se que as crianças que brincaram mais com jogos lógicos, ela desenvolve mais uma tendência para matemática, né? Isso é importante, a gente desenvolve, nem que não vá para a tecnologia, mas desenvolver pessoas da área de matemática é importante, né? Pessoas mais analíticas é importante, né? Eu acho que as mulheres, elas vão menos para o mercado de tecnologia, porque sempre foi muito masculinizado, a própria engenharia sempre foi muito masculina. Eu, quando fui para a faculdade, eu entrei na universidade, a gente era em 4 meninas, né? Dessas 4, acho que a gente se formou em 3 ou 2, não lembro mais, mas somente eu estou na área de tecnologia, as demais não estão na área de tecnologia. E a gente sabe que todas as mulheres que entram nas universidades de tecnologia, hoje, de todas as universidades no Brasil, nós somos em 25% só, tá? Somos representadas em 25%. E as estatísticas provam que, no primeiro ano, 79% dessas 25% vão desistir da universidade, tá? Seja por dificuldade, porque são mulheres,
seja por dificuldade do aprendizado mesmo, tá? Do pensamento, de como eu evoluo no pensamento matemático, lógico e matemático, e seja, às vezes, até por assédio mesmo, tá? Assédio moral. Várias, né, dessas pesquisas, elas relataram que elas sofreram assédio do tipo, assédio de professores dizerem que elas não são capazes de desenvolver um pensamento lógico e matemático, tá? Então, acho que isso faz com que as mulheres, elas desistam, né? Porque, às vezes, elas vão para a universidade já mães, né? Elas vão para a universidade, às vezes, no momento que talvez elas não consigam conciliar a vida particular da vida estudantil, mais trabalho, né? E aí, nessa fragilidade, ela acaba desistindo desse sonho. Eu acho que uma mulher que começa uma universidade no seu tempo, eu comecei com 17, se a gente começar nesse tempo, acho que é menos provável que a gente chegue a desistir da universidade. Mas o que eu vejo é que, quando eu vou para as universidades, elas já são mais maduras, né? As mulheres já estão mais maduras. Então, elas já trabalham, elas já têm filhos, né? Já têm esposos em casa e tal. Então, acho que toda essa complexidade, né? De como eu desenvolvo o meu raciocínio lógico e matemático dentro da universidade, mais a complexidade da vida privada, e mais a complexidade, às vezes, de um assédio, ou até mesmo, né, do ambiente, né? Porque é um ambiente muito masculino. Ainda tá, Giovana? Eu, às vezes, entro em reunião, tem, sei lá, 15 pessoas, né? Eu chego a ter 14 homens e somente eu de mulher, tá? Então, é muito masculinizado mesmo, tá? Então, assim, para você ter uma ideia, o Google, ele tem 25% do time todo dele do mundo, 25% são mulheres. A Microsoft, 23% são mulheres, né? De tecnologia, né? Então, assim, é um número muito inexpressivo ainda, nós somos muito inexpressivos. Então, se eu chego na empresa, e eu, por exemplo, hoje eu lidero toda a área técnica, né, da FC Nuvem, eu sou CXO, olho para a experiência do cliente, mas toda a área técnica tá comigo. Nós somos em muito poucas mulheres. E não é porque a gente não tem programas, né, de inclusão, de diversidade, nada disso. É porque a gente não tem encontrado mulheres para a gente trazer para trabalhar com a gente, né? Então, por quê? Porque a peneira já está acontecendo lá na universidade, né? A peneira, às vezes, acontece num curso, né? Num curso técnico, ela já está acontecendo. Então, é muito complexo, Giovana. Esse assunto é muito complexo. Tem dia que eu começo a pensar e falo assim, pelo meu posicionamento, né? Pelo meu protagonismo que eu tenho, né? Com a carreira de tecnologia, eu fico pensando, né? Onde que eu vou ajudar, né? Aonde que eu vou dar uma luz para essas pessoas e dizer, ó, é possível, né? Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer bem feito, se a gente se dedicar em estudo, a gente vai conseguir, né? E aí eu começo a pensar em como que eu vou desenvolver alguma coisa para poder ajudar, seja em mentoria, seja, né, num coach com elas, eu esbarro nessa questão cultural. Ela sempre vai voltar para a questão cultural. Então, eu não estou conseguindo tirar de que o pilar mais forte que bloqueia a gente, as mulheres em tecnologia, hoje está sendo a cultura, é a própria cultura. Isso. Olha isso. É forte demais, Giovana. Não, e foi muito bom você entrar justamente nessa sua última fala, porque, para finalizar, assim, eu queria trazer uma pergunta para você que vai falar justamente sobre isso, assim, qual o papel das empresas, das lideranças, tá, com ações práticas, você já começou a falar lá no começo um pouquinho sobre isso, mas com ações práticas para motivar que mais jovens sejam encorajados, né, e encorajadas a investir numa carreira de tecnologia, e como que a gente pode criar um ambiente mais diverso, né? Que também é uma preocupação, como você falou aí, uma das suas preocupações, mas eu acho que é uma preocupação de todo mundo, porque um ambiente mais diverso é um ambiente que vai olhar mais para o cliente também se identifica mais, você consegue solucionar muito mais, né? Então, é um ambiente mais criativo, enfim. Eu acho assim, sabe, as big techs, elas já têm os programas de inclusão e diversidade. Todas as empresas, eu acho que estão buscando os programas de inclusão e diversidade para fazer a inclusão, né, seja de gênero, seja, né, do que for, mas acho que todos estão buscando. Só que, assim, o que eu vivi e o que eu percebo, né, o que a gente vive na pele, é que a gente tem que tomar um cuidado com esses programas, porque, às vezes, o programa não é inclusivo e ele, na verdade, ele se torna preconceituoso.
Porque o que a gente precisa entender que se nós somos hoje, né, 25, vamos pegar o Google, nós somos 25% de funcionárias mulheres, né, a gente tem lá 75% formado por homens, a gente pode criar um preconceito, né, então, assim, por exemplo, você divulga uma vaga e diz, né, prioritariamente para mulher, né, eu não sei se isso atinge de uma forma inclusiva ou de uma forma preconceituosa, né? Porque eu gostaria de ter vagas de tecnologia, independente do sexo, mas para uma pessoa, né? Uma pessoa competente, com habilidades que a gente está procurando e com skills que a gente se enquadre perfeitamente naquele trabalho, né? E não assim eu dizer que aquela vaga particularmente ou necessariamente tem que ser colocada por uma mulher, né? Tem que ser uma mulher. Então, pensa, né? No Brasil, a gente tem 580 mil profissionais de tecnologia. 20% são mulheres. Nós somos representadas por 20%. Então, eu crio um programa de inclusão de mulheres dentro da minha companhia. Na verdade, eu tenho uma companhia formada por homens, né? Tem a Ivone, tudo bem, que, né, eu sou a primeira C-Level do Grupo F Câmara, né? Eu sou a primeira representante para eles. Isso foi algo para se comemorar, né, e as meninas de tecnologia comemoram muito isso, eu acho isso muito legal, você acaba exercendo um papel de, né, de liderança inspiradora, porque elas olham e falam, então eu posso chegar, então quer dizer que o grupo está olhando para isso, né, isso é legal, mas pensa que a maioria é homem, e eu digo, a Ivone, né, se leva, vou dizer, responsável por toda a área técnica da companhia, eu viro e falo assim, ó, só que a gente vai abrir 20 vagas, mas eu só quero mulher, né? Eu tenho certeza que eu estou gerando um preconceito, entendeu? Então, a gente precisa azeitar, a gente precisa encontrar o equilíbrio de como que eu abro as vagas para inclusão, para diversidade dentro da companhia. E ela não pode ser dessa forma, sabe? A mesma coisa para gênero, né? A mesma coisa para mobilidade reduzida. Eu não posso criar vagas para deficientes, eu não posso criar vagas para negros, se torna muito preconceituoso. Eu tenho que encontrar uma forma de criar um programa de que eu olho e falo, cara, essa oportunidade aqui, eu vejo uma mulher trabalhando, porque essa oportunidade precisa de criatividade. Aí eu pego os skills que a mulher, ela realmente tem e saliento naquela vaga. Aí eu abro uma oportunidade para a mulher, né? Foi assim como as professoras, elas se destacavam como melhores que os homens, porque a professora é mais empática, né? A professora consegue explicar de uma forma mais materna. Então, você pega as principais características da mulher e você salienta naquela vaga. E aí você abre um projeto de inclusão, um projeto, né, de diversidade. Eu, lá na empresa, eu tento trabalhar dessa forma. Eu jamais vou dizer que é uma vaga exclusivamente para X. Eu digo que a vaga está aberta. Mas eu falo, olha, a gente tem que pensar nessa vaga pela posição, que seja isso, e aí eu saliento algumas oportunidades que a gente consegue incluir uma mulher, né? Eu acho que é dessa forma que a gente consegue procurar. E aí, só puxando um gancho aí do que você tinha me perguntado, é entender, as mulheres entender também que não necessariamente eu vou para TI e vou ser uma programadora, uma desenvolvedora de código, né? Eu posso ir para TI, eu posso trabalhar com dados, né? Eu posso trabalhar com a área de CX, dados puro, né? Eu posso trabalhar com design, né? Então, a tela, né? Como foi desenvolvida, a tela daquele aplicativo, tem um design ali. E eu entendo que o design, o olhar feminino é muito melhor para o design, né? E tem uma profissão dentro da tecnologia que olha para isso. Questão de segurança, né? Então, tem segurança da informação, segurança de dados, cybersecurity. A gente tem essas oportunidades também. E aí tem as vagas de infra, né? Que aí a gente olha, lembra de infra lá daquela época que a gente carregava computador, né? Fazia cabeamento de rede. Hoje, né, pensando no mundo mais lógico, né? A nuvem, né? Pensando em algo mais lógico. Então, assim, dentro de todas as profissões de tecnologia, eu acabo enxergando algumas que as mulheres têm mais habilidade, entendeu? Então, no desenvolvimento, dentro do ciclo do meu desenvolvimento de código, eu tenho vários pontos ali que eu acho que uma mulher faria muito melhor, entendeu? Então, é isso que a gente precisa salientar, deixar evidente para aquela vaga, sabe? Aí
eu não faço um programa de preconceito, eu faço, na verdade, um programa de inclusão. Aí, realmente, eu estou criando um programa de inclusão das mulheres, do deficiente. Então, eu acho que a gente ter esse olhar para aquela vaga, o que eu consigo salientar de qualidades, perfil de uma mulher, de um deficiente, né? E colocar dentro daquela vaga, né? Então, eu tô tentando trabalhar dessa forma, Giovana, sempre, tá? Até mesmo porque eu sou mulher e vivo na pele todos esses preconceitos, né? Eu já ouvi coisas assim do tipo, olha, por que você não se candidata para aquela vaga lá? Porque aquela vaga lá é para mulher, né? Aí, assim, no meu íntimo vem o pensamento, né? Mas será que eu conseguiria vaga porque eu sou mulher ou porque eu sou competente, né? Então, é um assédio, né? Um assédio moral aí, né? Então, eu sofro isso na pele, então, toda vez que a gente vai falar de programas de inclusão, eu sou a primeira a pisar muito firme, a querer que as coisas sejam feitas de uma forma muito mais humanizada, né? Com um olhar muito mais feminino e olhando mais com empatia, porque eu realmente sinto na pele, né? Tudo aquilo que as mulheres sofrem no mercado, né? Então, se eu entro numa reunião, eu estou dizendo que eu tenho 15 pessoas e 14 são homens, tem um olhar diferente, né? Não precisa ser menos agressivo comigo porque eu sou mulher, né? Não precisa falar de uma forma diferente porque eu sou mulher. Eu estou preparada para a reunião, estou super preparada, né? Então, eu acho que esse olhar feminino para esses programas, eu acho que se tornam talvez mais consistentes, mais efetivos, eu acho. Você trouxe um ponto assim muito legal, né? Porque não é só querer fazer programa de inclusão porque é moda, Tá porque tá legal, porque eu quero parecer ser uma empresa dessa forma, né? Mas às vezes a gente tenta fazer algo sem essa consistência que você falou, e o tiro acaba saindo pela culatra, né? A gente acaba comunicando, na verdade, um outro viés, né? E outro viés que eu tô realmente preocupado em ter um ambiente mais diverso, que motive aqui criatividade, que motive pluralidade. Então, eu acho que perfeita a sua colocação, e ainda acrescento também, né? Que tipo de comunicação diária a gente tem na nossa empresa, como um todo, né? Que proporciona valores nesse sentido também. Né? Então, todo mundo, né? A nossa cultura tem que ser inundada com valores de diversidade, com valores diversos, que valoriza o diferente, que valoriza características diferentes. Não tem muito tempo, você veio da Microsoft, você deve saber, não tem muito tempo, eu li uma matéria falando que a Microsoft sempre foi pioneira, talvez, não sei aqui no Brasil, mas talvez lá fora, em fazer a seleção não tampando ali alguns requisitos, né, de tipo de universidade, de gênero, né, a seleção às cegas, talvez, não sei como é que é o nome, não lembro. Seleção às cegas. Então, assim, talvez não dê para ser feito sempre, para tudo, para todas as horas. Como é que a gente consegue incluir alguns programas dessa forma? Né? É verdade, é bem assim. E eu acho que a gente tirar esse rótulo de que a oportunidade é para a mulher, a oportunidade que fica melhor, sabe? Eu acho que as cegas é bem melhor. Então, o que eu tenho criado como cultura para a gente, com as pessoas que eu trabalho, é exatamente isso. Eu gosto de trabalhar com pessoas, independente do sexo, né? E a gente tem que olhar para as pessoas, né? E não olhar se é uma mulher ou se é um homem. Então, para os homens, eu digo a mesma coisa, né? Então, a gente vai olhar sempre como pessoas, né? Cor, raça, religião, né? Isso daí pouco importa para a gente, né? A gente vai estar sempre olhando. Eu falo sempre que eu tenho dois momentos, né? Eu sou mulher e trabalho com TI, né? Esse é um momento meu. O outro eu sou da etnia nipônica, né? Eu sou asiática, né? Então, eu tenho um outro momento também, né? Eu também sou diferente, né? No nosso país, né, ocidental, eu sou uma pessoa diferente, né? Eu não sou ocidental, eu sou asiática. Então, na infância, eu tive vários momentos, né? De assédio moral, de preconceitos, tal, né? Talvez não negativos e pejorativos, né? Como outras raças passam no nosso país, mas a gente sempre teve, eu como criança sempre tive, pelos meus olhos pequenos, né, às vezes pelo meu jeito, né, porque o oriental, ele tem um jeitinho mais delicado, mais, né, para falar a gente é mais contido para falar, né, então,
por todos esses motivos, a gente teve em algum momento, né, algum assédio ou algum preconceito, né? Então, eu sempre falo, eu tive sempre esses dois momentos, e o que a gente precisa entender como pessoas que, minoria, né, então, mulheres na tecnologia, nós somos minorias, né? Nós somos 20% de todas as pessoas que estão trabalhando em tecnologia. Nós somos minoria, mas a gente tem que ser protagonista, né? Então, eu digo para as minhas amigas que trabalham em tecnologia, a gente não pode cruzar o braço e dizer não estou fazendo nada. Eu tenho que, na verdade, levantar os meus braços e tentar fazer alguma coisa. Então, o que eu tenho feito é ido no ensino médio, conversado com as crianças, conversado com os adolescentes, falado do glamour que é trabalhar em tecnologia, falado do quanto é gostoso trabalhar com tecnologia, né, e incentivado cada vez mais, no caso do ensino médio, as meninas, né, a fazerem a escolha de profissão delas para a área de exatas, né, e eu acho que, assim, aonde eu passei, o que os coordenadores, os diretores têm falado para mim, que tem dado muito efeito, né, então, eu acho que isso é legal, e só que não dá para ser minoria também fazendo isso, né? Então, eu falo para as mulheres de tecnologia, me ajudem a fazer isso, né? Sabe, cria um tempo, eu faço isso de sábado, né? Cria seu tempo e faz essa divulgação, né, da área. Eu acho que isso é muito legal. E, porque a área de tecnologia, ela já a gente não precisa fazer recrutamento, porque a área de tecnologia, ela paga bem, é uma área bacana, né? Que é vista como pessoas muito inteligentes trabalhando na área, os nerds, né, os meninos do game, né, trabalham com tecnologia. Então, a gente não precisa de muita propaganda, né? O que a gente precisa é passar inspiração, né? Então, eu como mulher, quanto eu vou inspirar essas meninas, né? Que a gente acaba exercendo um trabalho essencial, né? Então, assim, qual a diferença que eu faço dentro da XNUV, né? O quanto eu inspiro as pessoas, né? O quanto talvez eu transforme a jornada das pessoas dentro da empresa, né? Então, é isso que eu tenho levado, né? Então, esse é meu papel, esse é meu posicionamento com a minoria das mulheres em tecnologia. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Vânia, foi incrível, foi muito valoroso esse momento que nós tivemos aqui com você, no Conexão Cliente. Quero te agradecer imensamente pelo seu tempo e quero que você deixe aqui, para quem quiser conhecer mais sobre você, sobre o seu conteúdo, ouvir mais você falando sobre os programas em que você apoia, como que as pessoas te encontram? Então, eu tenho meu LinkedIn, né, Ivone Vassac, todo mundo pode me procurar lá, meu contato profissional. Eu tenho 2 Instagrams, tá, que eu mantenho. Um Instagram que é mais pessoal, que é a minha vida pessoal, que eu tenho feito, né, eu não só trabalho, tá, gente, eu tenho filha, né, tenho outras coisas que me motivam também nessa vida, que é o @Ivone_Vassac, né, e eu tenho um Instagram de mentoria, tá, e eu tenho alguns programas de voluntariado dentro dessa mentoria, que é o Mindfulness_Mentoring, tá? Que eu acabo fazendo exatamente isso, plano de carreira, como que eu seto algumas expectativas, o que eu preciso fazer para alcançar determinados cargos. Eu tenho ajudado bastante a molecada, a moçada jovem, a fazer esse trabalho, e às vezes sênior também, tá? Uma pessoa mais velha e que quer migrar para a tecnologia. E hoje é um movimento bacana, tá? A gente está louco que pessoas que não eram da área de tecnologia, elas migrem para a área de tecnologia. E eu tenho feito bastante isso nessa mentoria, tá? Então, são dois Instagrams aí que eu divulgo e que eu acho que dá para fazer bastante proveito do que eu tenho feito. Ai, que legal. Nós vamos colocar aqui nos créditos para você poder procurar a Ivone. Ivone, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi excelente. Obrigada, Giovana. Conexão Cliente agradece, a TV Max te agradece. E para você também, eu quero te agradecer a sua audiência aqui e até a próxima semana. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Giovana. Obrigada, TV Max. Obrigada. Tchau, tchau.